Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra sobre doenças crónicas, sobre como recuperação de doenças crónicas. E hoje vamos fazer uma introdução a... Não estou a perceber nada, estão todos a ler, não percebi nada que se passou. E hoje vamos fazer uma introdução às doenças, ao sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é a grande organização de distribuição do universo que é o nosso corpo. Através do sistema cardiovascular é um sistema que distribui desde... É um sistema de recepção, de distribuição e de expedição. E isto funciona tudo na perfeição. Funciona tudo na perfeição. Vamos começar, e esta é a parte mais importante, porque temos que perceber como funciona o sistema cardiovascular para podermos entender depois qualquer doença do sistema cardiovascular ou outra doença qualquer. Se os tecidos do nosso organismo, do nosso corpo, estivessem estendidos, eles teriam a área de 200 hectares. Ou seria 200 hectares, 200 vezes 10 mil, 200 vezes 10 mil, seriam 2 milhões de metros quadrados. O nosso corpo teria 2 milhões de metros quadrados se tivessem os tecidos todos alinhados. E o nosso sistema e as nossas e as veias, as artérias e os capilares teriam, se estão enfileirados uns dos outros, teriam o comprimento de 100 mil quilómetros. Agora, tudo isto auxiliado por uma bombinha de 800 gramas, que é o coração, que está no centro desta área toda. Imaginem só o que é um terreno com 200 milhões de metros quadrados, em que todos os centímetros desse terreno têm que ser irrigados instantaneamente. Todos instantaneamente têm que estar a receber informação, nutrientes, alimentação e ser feita a recolha de todos os produtos tóxicos que eles estão a produzir para a sua elaboração, em constante elaboração. Vocês vejam, uma vida de 80 anos, os milhões de vezes, quer dizer, porque a cada dia o nosso sangue, o nosso coração bombeia 9 toneladas de sangue, né? Porque o nosso corpo tem 6, 7 litros, e isto, se virmos que a cada minuto esses 7 litros ainda passa de 9 toneladas, 9 toneladas fazendo a conta é 6 litros de sangue que possamos ter. O nosso coração bombeia 9 toneladas de sangue por dia. Agora, durante 50, 60, 70, 100 anos, vocês vejam bem o que é esta máquina de trabalho. Agora, como é que isto tudo funciona? Isto é uma power team. Tudo isto funciona, isto é uma power team. Isto é uma power team que funciona em sintonia. Já vimos que são 10 a 100 mil quilómetros de veias e artérias e capilares, 100 mil quilómetros, numa extensão de 20 milhões de metros quadrados, que seriam os nossos tecidos, estando... e que tudo tem que trabalhar em sintonia. Estes 100 mil quilómetros de artérias, veias e capilares têm que estar em sintonia com o movimento cardíaco. Eles, no seu processo, eles são... as artérias e as veias e os capilares são feitos por músculos em que estão em constante asfixiação para ajudarem a máquina que é o coração, ajudar a máquina que é o coração é bombear o sangue, a levar o sangue que
é todas as células do organismo. Agora, o que é o sangue? O sangue não leva só os nutrientes, como nós aprendemos na escola, nem só e o oxigênio. Claro está, leva o oxigênio, que é importantíssimo, porque as células não podem vir aos pulmões buscar o oxigênio, não podem vir ao intestino delgado buscar os nutrientes, elas têm que mandar a informação daquilo que precisam, cada célula é uma individualidade, cada célula é um universo, elas mandam a informação que precisam, pedem ao seu centro distribuidor, que é o nosso intestino delgado, mas agora vamos por aí, que é o centro de distribuição de nutrientes, pedem-lhe o que necessitam e na corrente sanguínea recebem aquilo que é necessário. Claro está que o sangue leva e isso é o que é mais importante que é hoje, a nanotecnologia, a neurocardiologia, tem investigado com o nome de quântica, mas tem investigado e tem coisas fantásticas onde eles mostram que a parte mais importante é a informação que é levada no sangue e é através da informação em que, e isso está provado que a diabetes não tem nada a ver com aquilo que o conceito que nós tínhamos, que é o pâncreas que fabricava a insulina, mas sim a mitocôndria que não tem conhecimento, não tem informação para receber a insulina. Isto hoje já está mais de década, já no ano 2001, 2002, que isso foi provado, já há 12 ou 13 anos que já foi provado que o diabetes tipo 2 não tem nada a ver com a carência de insulina, mas sim com a falta de informação. Mas isto arrasta-nos para outro campo muito mais amplo e muito mais vasto, que é o grande aumento de informação e de evolução tecnológica que houve nos últimos 50 anos e que o organismo não acompanhou toda essa evolução, portanto, os tóxicos e tudo que nós recebemos exteriormente, não houve uma evolução do organismo para se defender desses tóxicos, por isso mesmo existe neste momento doenças como a diabetes, e existem, por exemplo, países que em 1960 não existia um diabetes, que é o caso da Coreia do Norte, e estes estudos feitos nos Estados Unidos foram feitos por os cientistas norte-coreanos, nos Estados Unidos, porque em 1960 não existia um único diabético na Coreia do Norte, e que no ano 2000 existiam 10 milhões, e alguma coisa se passava, foi a civilização que chegou, foi o McDonald's, foi isso tudo. São desculpas todas que também fazem parte de uma evolução, fazem parte de uma experiência, mas não é isso, é a falta de informação é a informação que não chega à mitocôndria e ela não se abre para receber a insulina. Portanto, o sangue neste trajeto, o sangue neste trajeto, o mais importante, até para termos consciência, é a informação que levamos. Porquê? A raiva, o sentimento, o medo, o ódio, tudo isso é inserido e é levado, faz parte da informação que chega à célula. E entramos num campo salubre, num campo de intoxicação, num campo de doença. Agora, como é que... E esta parte é importante, nós temos consciência da necessidade temos consciência da importância do sistema cardiovascular em todo o nosso organismo, porque todas as células são dependentes dele. Não existia doença nenhuma que não tivesse dependente do sistema cardiovascular. E as doenças cardiovasculares não vêm, por isso, simplesmente por hoje fala-se muito no colesterol, mas isso é a próxima palestra, vai-se falar sobre isso, sobre a pressão arterial, que isso é um mito, não é? Porque todos nós sabemos que há 30 anos atrás, o colesterol, os níveis de massas de colesterol que se pediram 320, hoje estão em 200 e continuam a aumentar constantemente as doenças cardiovasculares. Não é pelo colesterol na mulher é porque a tiroide não funciona muito bem, no homem é por causa do fígado, há um monte de situações que têm tudo a ver com o sistema emocional e não a ver com... E o colesterol não é mais do que a defesa do organismo, não é mais que uma defesa do organismo e não aquilo que se pretende passar do colesterol. Não um inimigo, mas sim, no fundo não faz bem, mas é o organismo que tenta defender
de uma informação incorreta. Por isso é importante a parte de percebermos como funciona a informação, porque isso estamos a entrar numa área da medicina quântica, estamos a entrar na área da nanotecnologia, e essa é uma parte importante, porque quando se altera a informação, é por isso que quando há recuperação, quando a pessoa entra num processo de recuperação, as doenças desaparecem. Não existe só recuperação para o toxicodependente, não existe só recuperação para o álcool, não existe. Qualquer doença tem recuperação, qualquer doença crónica não tem cura, porque se ela é crónica não tem cura. A palavra crónica significa que não tem cura, tem princípio e não tem fim, mas se a pessoa mudar a atitude em relação à vida, se houver uma informação diferente, se houver uma informação diferente, a pessoa deixa de ter a doença desaparece. Não há explicação para isso, porque é uma doença que não tem cura, e por isso uma pessoa deixou de ter doença. Porquê? Porque a pessoa deixou de estar naquela dimensão, naquele espaço, naquele tempo. A pessoa, aliás, cada vez que nós tomamos uma decisão, nós tentamos para um mundo paralelo, para um campo paralelo. Uma decisão é a entrada num campo paralelo. Por isso mesmo que, e a importância de sabermos como funciona, e de uma forma simples, o sistema cardiovascular, é importantíssimo para podermos tomar decisões quando quisermos de mudarmos. Somos livres de mudar quando quisermos mudar. E se mudarmos a nossa atitude em relação à vida, tudo vai mudar. Claro está que a ansiedade em que hoje as pessoas vivem, só vivem ansiedade porque estão a ver pela aparência, não a ver por aquilo que parece. E estão a defender-se de uma situação que não existe um pouco. Porque é-lhe posta aquela situação e a pessoa vai, como um carneirinho, atrás daquela situação que lhe é posta. Se a pessoa não analisar bem, vê que nada disso é verdade. Porque tudo é um processo, tudo é algo que faz parte de um processo muito mais amplo, de um sistema muito mais amplo de consciência. Porque nada acontece por acaso e tudo o que acontece não é mais nem menos. E hoje, reparem só nisto, hoje temos constantemente pessoas a falarem, ainda ontem me ligou, não sei se foi ele online, eu só preciso, estou numa situação difícil, eu só quero ter estabilidade económica. Só quero pagar as minhas contas e estar com as minhas contas em dia. Não há maior egoísmo do que isso. Eu tenho a potencialidade. Então eu quero só para satisfazer as minhas... E a minha responsabilidade perante o mundo. E a minha responsabilidade perante as pessoas. E quando... Eu posso imaginar, posso ser tão egoísta, eu posso imaginar que quando houver uma criança a passar fome, uma mulher a ser violada, alguém a ser escravizado, eu posso ser feliz. Jamais poderei ser feliz, nem eu nem ninguém. Eu tenho que ter mais aquilo que é indispensável, aquilo que as pessoas se contentarem-se com pouco, tenho que ter muito mais do que isso para poder fazer alguma coisa em relação a isso. Porque senão estou a fazer com Pilatos, a lavar as minhas mãos constantemente. É muito fácil ter só o suficiente, ter aquilo que precisa, para poder lavar as mãos como Pilatos. Não querer ter muito, eu não quero muito, só quero o indispensável para ter as minhas contas em dia. Sou um parasita. Como é que essa pessoa pode ter alguma coisa? Jamais pode ter nada. Essa pessoa é uma doente. Está a viver através de uma aparência. E ela pensa que está a ser muito honesta. Tem medo que aquilo que ela tem faça volta aos outros. Mas é muito mais. Está muito mais aquilo que vive na luxúria e que gasta, estraga, faz. Está a movimentar, ao menos está a dar a alguém. Está a satisfazer a alguém, está a satisfazer alguém em volta dele. Está a fazer muito mais esse, lá está que não é isso que eu defendo, nem isso que eu procuro, mas está a fazer muito mais esse que vive na luxúria, que estraga, que, sei lá, está a fazer muito mais esse, que se diz que é egoísta, que quer o mundo para ele, mas ele está a consumir, ele está a criar, ele está a desenvolver, ele está a fazer fluir a sua fortuna, o seu dinheiro, ou o dinheiro de onde vier. É muito mais, está a fazer muito mais esse pelo mundo, pelo planeta, do que está a fazer aquilo que só quer aquilo que é indispensável, que pensa que é muito bonzinho. Isso é um parasita que não quer fazer nada disso. E eu falo isso porquê? Porque eu, há bem pouco tempo, também só queria ter o indispensável. Há bem pouco tempo só, não.
porque tinha medo que faltasse para os outros, mas, não, mas é ao contrário. Quanto mais tiver, mais outros vão ter. Eu não posso guardar para mim, eu não posso ficar, ele não está preso. Mesmo que eu estivesse no banco, ele está a movimentar para outros, ele está a servir outros. Mesmo que eu estivesse no banco, mesmo que eu não tivesse a pensar por ele estava a servir outros, aliás, você entrava nesta crise que se entrou, se pensasse assim. Agora, e isto é importante, ou temos consciência de como funciona o sistema cardiovascular, a mente abre-se para uma visão diferente da vida. Porquê? O contentar-se com pouco não é só pecaminoso, porque é um pecado mortal, contentar-se com pouco, quando nós podemos ter muito, e quando podemos usufruir do muito, e quando podemos dar valor ao muito, porque nós somos seres criativos, somos seres com poder de criação, somos um poder divino em movimento. E ao limitarmos-nos para não pormos a nossa criatividade a funcionar, é pecaminoso. Certo? Muitas vezes se admiram que isto foi das coisas que me admirou mais no princípio do século, quando eu fiz parte de uma... E esta parte é muito importante para percebermos como funciona todo o sistema. Quando eu fiz parte de levar ao sem-abrigo refeições quentes. E então houve uma altura, no ano 2000, em janeiro de 2001. Em janeiro de 2001 estava um frio horrível, Lisboa desceu, sei lá, para 5, 6 graus negativos, ou seja, 7 ou mais, quer dizer. Então fomos ter com os sem-abrigo, e eu com a irmã Maria e mais um grupo da comunidade de paz, e nós dizemos tudo para ir. Na parte ninguém quis ir. E assim, dá cá cobertores e vou, sim senhor, e vou porque está muito frio, mas tenho que limpar. Porque se limpar eu não estava aqui na rua, tinha a minha casa, vivia na minha casa. Poucos aceitaram ajuda e poucos aceitaram, houve menos deles, que eram estrangeiros, que aceitaram ajuda, porque passaram o inverno internados num sítio, não é? E depois a primavera chegou e eles lá foram outra vez para a rua novamente. Porque eram estrangeiros, vinham do Brasil, não tinham vindo, e não estavam muito habituados ao clima. Aproveitaram, sim, aceitaram a ajuda e ficaram num espaço, mas quando começou o tempo a melhorar, todos saíram e todos foram à vida deles. Porque de facto é uma opção, e nós temos que ter consciência de que, e estes estão a ser muito mais honestos, estes que fazem a vida, que são sem abrigos por opção, são muito mais honestos do que nós, que desempenhamos uma profissão, seja ela qual for, seja professor, seja o que for, não importa o que seja, desempenhamos uma profissão e depois contentamos-nos com pouco, em vez de desenvolvermos as nossas capacidades e a nossa criatividade. Vamos atrás dos nossos direitos e constantes direitos, porque para não sermos no mesmo sítio, porque não vamos a lado nenhum, é a pesca de rabo na boca, não vamos a lado nenhum e não vamos ajudar de uma forma consciente, que é ter o poder de mudar. Eu só tenho poder de mudar se tiver o poder económico. Se não tiver poder económico, não tenho poder de mudar. A primeira coisa, se eu quero acabar com a riqueza, com a pobreza no mundo, eu tenho que ser rico. Porque se eu quiser acabar com a maldade no mundo, eu não posso usar. Da mesma forma, se eu quiser acabar com a pobreza, tenho eu que ser rico. Tenho que se propor eu primeiro a ser rico. Ter a coragem para isso. Eu nunca vou acabar com a pobreza no mundo. É como falar de saúde e eu estar doente. Se quero falar de saúde, eu tenho que estar saudável. E essa informação é importante, porque se não tivermos essa informação, se não mudarmos o nosso set mental, se não mudarmos a forma de pensar, a informação que chega às células continua a ser a mesma. A informação que chega às células continua a ser a mesma. Porque o coração e a neurocardiologia mostra que existe muito mais informação no coração do que no cérebro. A informação do cérebro, do coração, reage muito mais rápido
Não sei se já todos viram essa experiência feita no ano 2003 em neurocardiologia, no Centro de Neurocardiologia dos Estados Unidos. Não sei se já todos viram, mas vou explicar rapidamente como é que funciona. Aquilo foi das coisas mais fantásticas que eu apreciei e mudou-me toda a minha forma de pensar. Juntaram 20 pessoas, não, 10 pessoas, ligadas a 2 equipamentos ao mesmo tempo. Um eletrocefalograma e um eletrocardiograma. E passavam, eram expostas imagens através do PowerPoint, sem aleatórias, eram 50 imagens, 50 fotos, em que elas estavam 15 segundos expostas, havia um intervalo de 10 segundos sem imagem nenhuma e a outra imagem caía. Que lá está, isso era um computador, era aleatório, não havia ninguém em frente ao computador para poder manipular, saber qual era a imagem que saía, e as pessoas estavam ligadas e reagiam consoante a imagem que saía. Havia-se a reação depois num ecrã gigante, havia-se a reação do eletrocefalograma e do eletrocardiograma. As fotografias que estavam lá expostas eram 46 totalmente de coisas mais vulgares, uma galinha, um galo, uma praia, um carro, das fotos mais vulgares, mais comuns que existiam. Havia só 4, que era de extrema violência. 2 de acidente, 4 de extrema violência. Uma era da Bósnia, na altura da Bósnia, uma era da Bósnia, que eram os corpos mutilados, 2 sinais de guerra e 2 sinais de acidente. São 4 sinais, tudo é acidente, mas corpos mutilados. E houve casos, em todos os casos que essas fotos apareciam, o coração disparava muito antes. E nessa fotografia ninguém sabia quando elas vinham. Nem ninguém sabia que elas estavam lá. Aliás, sabiam, quem fez o programa sabia. E até as pessoas estavam ali, mas quem estava na plateia, como eu, como outras pessoas, ninguém sabia o que ia sair. E muito menos também as pessoas que... E então, aqui são 15 segundos exposta à foto e depois 10 segundos de diferença. Naquela foto da Bósnia, uma senhora que estava lá americana, faltavam 8 segundos para vir a próxima foto, que era a tal foto lá da Bósnia, e o coração disparou. 1 segundo e meio depois, que é uma eternidade em quântica, disparou o cérebro. E só 6 segundos depois aquela imagem apareceu. Mas em todos os casos, todas as pessoas disparou muito antes o coração do que o cérebro, e nestas imagens violentas todas elas dispararam antes de verem a fotografia. Agora, isto leva-nos a pensar muita coisa. É onde está a informação, como é que a informação funciona e como é que a minha célula está em sintonia com as células que todos estão aqui. Embora haja outras provas disso, há muitas... E isso leva-nos para um campo muito mais vasto e para uma consciência totalmente diferente. Agora vocês vejam, porquê é que isto acontece? Como é que aquela senhora sabia que, sem ver a fotografia, sabia que ia ser aquela fotografia? Como é que aquele coração sabia? Eu não sabia, porque ela não tinha consciência nenhuma, o coração disparou. Sim, como é que o coração sabia? Isso ainda está na net. Podem ir ao site de neurocardiologia, que ainda está lá, também há pouco tempo vi lá esta experiência. E deve estar lá, porque é uma das experiências que mais movimentou até a humanidade e até que mais obrigou a comunidade científica a fazer novos testes, mesmo sobre a dupla fenda e sobre outras diferentes experiências. É muito mais que os nutrientes que a célula pede. É muito mais do que a desintoxicação que vem, de facto, da célula e é levada para os órgãos excretores. É muito mais, é preciso ter essa consciência, porque senão, se nós mudarmos os hábitos, se não dizemos, vamos mudar os hábitos alimentares. Agora, como é que eu vou mudar o hábito alimentar se eu vivo na raiva?
Quem tem raiva continua a precisar de carne e de outras coisas que me alimentem a raiva. Porquê? Eu mudo os hábitos alimentares quando mudar a forma de pensar. Exatamente ao contrário. Quando mudar a minha forma de pensar, quando me tornar uma pessoa melhor, os meus hábitos alimentares são melhores. Eu não mudo quando mudar os meus hábitos alimentares. Porque senão há uma luta. Eu tenho assistido constantemente, por exemplo, a pessoas que admiro muito pela coragem, vegetarianos, por exemplo. Mas muitas vezes são de tal maneira extremistas que entram em grandes doenças. São das pessoas que eu conheci com maiores problemas de obstipação, foram vegetarianos. Foram pessoas extremistas. Porquê? Porque eles eram vegetarianos não por opção. Eram vegetarianos porque queriam. É como um álcool que não bebe, não por opção, mas não bebe porque lhe faz mal, porque não quer beber e tem que ser mais forte que o álcool. Esse álcool vai morrer miseravelmente agarrado e de uma forma, das formas mais, que eu não posso desejar, acho que não há de haver maior, sei lá, maior... Ajuda-me. Sofrimento. Não é sofrimento, eu acho que isso vai muito mais além que o sofrimento. Isso é muito mais além que o sofrimento do que querer beber e não beber. Viver nessa luta. E isso é muito mais que o sofrimento, é muito mais que o sofrimento que isso já é uma autoflagelação, sei lá, é algo muito superior ao sofrimento. É algo muito superior ao sofrimento. O sofrimento é horrível. Viver numa luta constante. Eu quero isto, mas não posso tocar. Eu quero aquilo e não posso. E isto faz a diferença. Agora, se a pessoa mudou a maneira de pensar, eu não preciso de álcool para nada. A pessoa que muda a maneira de pensar não precisa de álcool para comer. E ele precisava de álcool para quê? Para lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E por isso mesmo, como precisava de álcool para lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, ele automaticamente, ao deixar de... ou estar bem com ele, ou ter um kit diferente para as emoções e para os sentimentos, deixa de precisar do álcool. Agora, enquanto eu não fizer isso, ele vai continuar a precisar do álcool. Então é uma luta. É uma coisa que vê a família toda a comer algo que está a fazer que chegar na boca e estar a comer uma coisa que não gosta só a fazer o sacrifício. E isso nunca vai funcionar. Porque a digestão começa logo pelo aroma, a digestão começa logo pelo prazer que estamos a fazer, pelo prazer que estamos a ingerir aquele alimento. Por isso mesmo, um alimento pode ter muito boa qualidade, mas se não for gerido com prazer, nunca pode fazer bem. E isso é importante, porque é importante ter consciência disso, porque todas as pessoas, por exemplo, normalmente as pessoas têm artrites às depressões, não gostam de favas. Os portugueses são artrites às depressões, não gostam de favas. Uma grande parte deles, e passaram por aqui, eu tive aqui várias experiências de pessoas que passaram por aqui por internamentos, porque não conseguiam e não comiam por causa de depressões, e nós fizemos alguma lista do que eles gostavam e do que não gostavam, e uma das coisas que conheciam na lista que não gostavam eram favas. E todos eles, eu tive o caso aqui do João, que é daqui dos Flores, tive o caso aqui do João, que era motorista, ele era camionista, ou parecido. No dia a seguir eu saí daqui, entrou no caminhão, chegou ao Pombal, viu favas e comeu favas. Ele nunca tinha podido comer favas na vida dele. Ele mudou o seu set e ele viu favas no restaurante. E ligou para aqui, António do eufórico, olha aqui, eu vi favas, começou-me a apetecer. Começou-me a apetecer as favas e eu pedi favas. E ele nunca tinha comido favas. E ele nunca tinha comido, e ele até mal gostava de favas. Porquê? Ele mudou o set. Lá está que a fava tem um nutriente que é indispensável para o equilíbrio e para o equilíbrio emocional. E esse nutriente pode prevenir depressões. Agora,
a pessoa ao mudar, muda os gostos. A pessoa que está mal, quer coisas muito tóxicas, quer comida que lhe faça mal. A pessoa está bem, apetece só coisas saudáveis. E para eu saber se estou bem ou estou mal, basta saber aquilo que me apetece. Se me apetece muito açúcar, muito estou mal. E alguma coisa está mal em mim, que eu tenho que mudar. Se me apetece, e é exatamente ao contrário, de fazer um sacrifício, em vez de lutar contra um determinado tóxico, é perceber porque é que eu estou, porque que o organismo está a pedir esse tóxico. O organismo pede-nos esse tóxico porque eu estou mal. O organismo, a diferença de um bebedor social, de um alcoólico, é que não consegue lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Eu não consigo, ele usa o álcool para se preencher. Não, ele não usa o álcool para se preencher. Ele consegue, o kit que lhe deram dos princípios espirituais já não funciona para ele. O kit que lhe deram, o conceito que lhe kit é o conjunto de conceitos sobre a honestidade, sobre a honra, sobre a responsabilidade, sobre isto, todo aquele kit que nós adquirimos em criança, que nos é dado, que nós aceitamos como certo, não funciona. Não funciona por este ou por aquele motivo, não funciona. Então, precisamos de algo, acabamos por, quando isso não funciona, não sabemos lidar com as situações que nos acontecem. Ou estamos desequilibrados e somos responsáveis com os outros, somos responsáveis connosco, somos honestos com os outros, somos honestos connosco, que é impossível, não é? Alguém ser honesto com alguém sem ser honesto com ele. Sim. É impossível alguém ser honesto com alguém que não seja honesto com ele. Primeiro, e esse kit tem que ser mudado. Mas uma pessoa, se está a ingerir álcool, ou se está a ingerir um tóxico qualquer, não importa qual seja, para lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, que é base fundamental, não há diferença nenhuma. Não há diferença se usa álcool, se usa outra droga qualquer, se usa outro tóxico qualquer para se envenenar. Ele não sabe lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, e ele então precisa se envenenar. Entra numa morte lenta, entra num processo de suicídio. A vida para ele não faz sentido. Isto nuclearmente é verdade, senão não adoecíamos. E se entendemos como funciona qual é o conteúdo do sangue, o que é que leva além daquilo que nós conhecemos, nutrientes, daquelas análises que é a energia, que é a informação passada através dos nossos conceitos, nossos princípios e mais. Isto é uma coisa muito mais ampla, porque há uma consciência coletiva que interfere na nossa célula, que interfere connosco. É importante, sempre é importante ter consciência. Não é só os nossos princípios e a nossa consciência. Há uma consciência coletiva que interfere. Vocês vejam, quando falarmos da doença do HIV, vamos ver como é que os grupos de risco, porque é que os homossexuais e os toxicodependentes são um grupo de risco. Exatamente devido à consciência coletiva. Mas isso será na própria altura que se falará nisso. E é preciso ter consciência que a consciência coletiva interfere connosco. Que houve uma mudança tão grande, uma evolução tão grande a nível da tecnologia, e nós não acompanhamos essa evolução. Se falássemos há 50 anos do telemóvel hoje, ou éramos místicos, ou éramos loucos, há 50 anos só. Éramos maluquinhos. Ou éramos os místicos, acho que éramos bruxos. Se levássemos o telemóvel, não éramos bruxos. Não é? E os alunos para a frente já tinha acabado a Inquisição. Agora, hoje, usa-se isso levianamente, sem ter consciência da informação do que é aquilo. E porquê? Que não é preciso conhecer como funciona um telemóvel para trabalhar com um telemóvel, é verdade. Também não precisamos conhecer como funciona a quântica para nós podermos ter uma mente aberta à mente quântica. Estamos abertos a qualquer possibilidade. E essa é a primeira, e a base para podermos entrar
nesse campo, num campo, é a consciência que todas as possibilidades estão no mesmo lugar. Todas as possibilidades estão no mesmo lugar. E aí sim, aí já não vamos para aquilo que parece, já não entramos num conceito de que, e entramos em ansiedade por aquilo que parece, a situação está a aparecer, a situação económica, a situação, não importa qual é a situação, já não entramos nesse campo de irmos por aquilo que parece, mas irmos pelo conceito que todas as possibilidades estão no mesmo lugar. Nós estamos a ver uma. Estamos a ver uma, porque decidimos, devido ao nosso kit, ver daquela forma. Ou as nossas crenças fazem o que fazemos daquela forma. E sem mudarmos essas crenças, sem mudarmos essas crenças, nós não vamos nunca, não adianta fazer a dieta que fizermos, não vamos nunca dar uma informação correta às nossas células. Porque a informação que chega a elas tem a ver com um campo muito mais vasto, não é só por aquilo que ingerimos, que essa é a parte, embora seja importante, mas essa tem a ver com aquilo que nós sentimos, da forma como nos sentimos, se apetece-nos ingerirmos aquilo que nos apetece só coisas, ouço constantemente dizer isto, só apetece aquilo que faz mal. Embora tanto os sábios de antiguidade como os modernos dizem que qualquer coisa que possa ser digerível e que nós digerimos com facilidade é boa. E não acredito que a nossa mãe terra, mãe natureza, mãe, nosso útero materno, nos dê alguma coisa que nos faça mal, ou que nos possa fazer mal. E coisas que eram venenos há bem pouco tempo, o caso do tomate, que durante tantos séculos foi considerado um veneno, algo venenoso. Hoje temos fábricas a fazer ketchup, não é? Hoje não se viu sem ketchup e sem os tomates de toda a forma, não é? E vamos lá ver se me faço entender. Então, o que é que mudou desde a altura em que o tomate era venenoso para hoje que o tomate se usa? O que é que mudou? A consciência. O que mudou foi a consciência. Porque não há muito tempo que ele era venenoso, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás o tomate era venenoso. E atirava-se os tomates exatamente lá aos artistas, não é? Porque se queriam envenená-los, que eles mereciam ir à morte. Agora, o que mudou foi a consciência. Como tantas doenças que existiam há pouco tempo, ao mudar a consciência, elas desapareceram. Vocês vejam, por exemplo, no dia que nasceu a Filomena, nasceu um filho de Rubinstein. Rubinstein era um compositor que eu conheci, judeu, alemão, mas pronto, é judeu, que tinha fugido da Segunda Guerra Mundial. E na primeira maternidade, o filho conheço, ainda conheço, não, já me percebes, mas ainda conheço o rapaz, penso que está vivo, tem 60 anos. Isto foi há 60 anos atrás, faz 61 anos, agora no dia 10 do mês de dezembro, que isso aconteceu. A mulher do Rubinstein foi tomar banho depois de ter o filho, não me recordo agora o nome do moço. Morreu, se na cabeça e morreu. Hoje não há ninguém numa maternidade que não acabe de parir o seu filho e vai tomar banho. Ele morreu porque foi tomar banho. Estamos a falar de 60 anos atrás. Quantas mulheres com o período, ao tomarem banho, aliás, nós estávamos proibidas de tomar banho inclusivamente. O sangue subia na cabeça e ficava um pó de tomates. Eu tive uma prima minha. A prima Maria foi internada e ficou maluquinha por causa disso. Agora, não há ninguém hoje com o período que não tome banho. Certo? Que não lava a cabeça. Ou poucos são que não têm essas crenças. Porque o que mudou foi a consciência. E o que precisamos mudar é a consciência. Se queremos mudar, porque uma doença é uma normalidade. É ser normal, estar doente. Para se estar doente, tem que haver uma resistência muito grande ao fluxo natural da vida, ao crescimento natural. E uma doença não aparece de repente, ou porque tudo precisa de condições para que ela, como qualquer semente, precisa de condições para se desenvolver
para se desenvolver, também uma doença precisa de umas condições negativas, precisa de um terreno propício para que se possa desenvolver. Porque é normal ser doente. Agora, o que é preciso, agora isto, continuamos na introdução, o que é preciso um tecido para que num determinado tecido se desenvolva uma doença. Um tumor, por exemplo. Uma célula que se multiplique descontroladamente. Falta de informação? Sim. Falta de informação. Mas depois como é que chega lá a falta de informação? Como é que chega lá a falta de informação? Há bloqueios nas veias? Há montes, pode ser, sei lá, dos mais variados motivos. Uma célula pode não chegar à informação porque está num terreno intoxicado. Está num terreno intoxicado, a informação que chega lá é deficiente. Pode receber uma informação deficiente, como recebe a célula do diabético. Não é? É uma informação deficiente que chega à célula. Quando ele muda o seu conceito de vida, quando ele começa a ver a vida com doçura, quando ele deixa de viver a vida dos outros, de controlar a vida dos outros, de viver a vida dele, não há diabético nenhum que resista. Não há diabético nenhum que resista. Não há doença nenhuma que resista. Quando o diabético mudar a sua postura em relação à vida, deixar de controlar a vida dos outros, deixar de viver a vida dos outros, viver a vida com doçura, viver a vida dele, não existe diabetes. Porque a informação que chega à célula é uma informação diferente. Agora, para que uma célula se multiplique desordenadamente é preciso falta de informação, que lá está. Como é que se multiplica uma célula desordenadamente? Não é? Como é que se dá um tumor? Como é que ele... É uma célula reprodutora. Uma célula reprodutora dá lugar a dois reprodutores. Em vez de dar uma reprodutora e uma obreira. E assim, em 4 passos, uma célula transforma-se em 32. Que essa mesma célula, em 3 anos, é 1 milhão de células. Lá está, 1 milhão de células não é nada. 1 milhão de células dá um espírito dá. Estou a falar de uma célula sem formação. Em 3 anos é 1 milhão. Porquê? Uma célula reprodutora dá lugar a 2 reprodutores. Deve dar uma obreira e uma reprodutora. Mas isso falamos quando formos quentes. Mas o que é que faz essa célula reproduzir-se dessa forma? Falta de informação. E É chamada consciência da célula, não por falta de informação chegar à célula, porque a célula tem que tratar de receber sempre informação para aquilo que ela vai desempenhar. Porque ela, ao receber os nutrientes que precisa receber juntamente a informação. E a informação é passada através da nossa consciência, é através do corrente sanguíneo, é através da nossa consciência. Daqueles conceitos que nós temos certos e errados, através da nossa consciência. Nestas células, normalmente isso acontece sempre quando existe um terreno já está intoxicado. E a falta de informação que chega lá é por o terreno desintoxicado, porque senão dava lugar a outro tipo de doença. Por exemplo, um tumor que há uma publicação de células é sempre num terreno intoxicado. Agora, o terreno fica intoxicado porquê? Porque a pessoa, em determinada altura, por vários motivos, uma emoção forte. Uma emoção forte pode reprimir um tecido e vai ser difícil a informação. Ao entrar nesse tecido reprimido, o que acontece? Acontece que, ao entrar os nutrientes, entram nutrientes, mas as toxinas ficam lá. E ficam lá porquê? Ficam por lá quando o fígado está saturado. Se o fígado estiver saturado, elas vão ficando lá. Se o fígado estiver saturado, elas vão ficando no tecido. Ele está reprimido, tem mais dificuldades tem mais dificuldades em retirar as toxinas, elas vão ficando lá. Rapidamente, claro está que depois um exercício físico, uma coisa qualquer, agarra neste tecido e ele fica, e se o fígado estivesse intoxicado,
e aquelas toxinas são expulsas. Não há problemas com isso. Daquelas dores musculares, aquilo que é preciso beber muita água para que seja isto é exatamente basta um exercício físico para isso acontecer. Agora, se estiver muito tempo no existir um exercício físico, ou se for um tecido em que o exercício físico não tinha função sobre ele, o que acontece? Acontece que ele vai ficar, vão se incrustar as toxinas, ficam incrustadas nas células no tecido, ficam incrustadas no tecido, e aí sim, aí vão impedir que a informação chegue. E quando ela começar a desenvolver-se, ela só se vão desenvolver dentro do campo que está intoxicado. É por isso que ao fim de 3 milhões de células, elas começam a segregar, ao fim de 3 milhões de células, elas começam a segregar um enzima para que elas possam desenvolver, intoxicar à volta, para que elas possam continuar a desenvolver-se. Que quando existe uma desintoxicação, esse próprio enzima vai enclausular o que chamamos de tumor benigno. Não existe tumor benigno e tumores malignos. Está enclausurado num quisto. Então está enclausurado porque a própria secreção o faz enclausurar. Por isso mesmo quando se usa o Zapen, se matam os sim, parasitas não só, mas que envolvem o tumor, e ele tem tendência sempre a enclausurar-se. Porquê? Porque ele, ao criar o seu próprio enzima, vai servir de pele, vai se fechar. É isso que chamam um tumor benigno, porque não existe tumor benigno e tumores malignos. O sistema mesmo não existe malignos nem malignos. O benigno está protegido, não tem para onde. Está fechado, não tem para onde evoluir, não, se chama benigno, e o maligno precisa ser só desintoxicado para que ele próprio se faça a mesma coisa. Aliás, isso o Dr. Arnold mostra isso com toda a clareza. Acho que isto já está. O que é mais importante no nosso sistema é ter consciência que, de facto, a informação que nós enviamos para a célula é muito mais importante do que os nutrientes que consumimos. É muito mais importante que os nutrientes que consumimos. Agora, claro, como é que um sistema cardiovascular adoece? Para que se possa adoecer, tem que haver um problema no sangue. Sempre que há falta de alegria, sempre que existe falta de alegria, e é por isso que nunca vimos um anémico alegre, não é? Um anémico diz tudo bem, está certo, não funciona, pois eu sei que é assim, mas que não funciona, não é? É para alegre-te, pá, a vida é uma festa, eu sei que é assim, mas que não funciona. Pois também, pois. O anémico é uma falta de alegria. E é através da falta de alegria, que começa que a informação do sangue, que o sangue começa a ficar mais espesso. Estás a dormir, né? Que o sangue começa a ficar mais espesso. Gostam de Joaquim. E começa a fluir com menos. Então, as doenças cardiovasculares, todas elas têm por base principal a falta de energia, falta de alegria. E agora, porquê a falta de alegria? O que é alegria? Alegria é vida. Para que a pessoa tenha falta de alegria, ela tem que estar agarrada a algum conceito que não é saudável ou que já não funciona na vida dela. Certo? Que lá está que qualquer um fica triste se perder um ente querido, ou nem precisa, basta ver um acidente. Há dias vi um cão ser atropelado, pá, eu fiquei, pá, não queria ver aquilo, não é? Mas isso é um choque e até eu fico triste se morrer um animal, desaparecido, ou um familiar, já ninguém fala em tampouco em familiares, nem tampouco, já não vou para uma pessoa mais. É natural que a pessoa fique triste. É natural que se fique triste. Mas a tristeza é para ser vivida, é um sentimento nobre como outro qualquer, não é para ser. Não é um sentimento para ser reprimido.
sei lá, gritar, chorar. É natural, isso faz parte. A tristeza, o que é tristeza? É a falta daquilo que nos deu alegria. Certo? Lá está que, nem que seja um gato, que eu veja, embora eu sei que o instinto do gato, mas veja, matar um passarinho que eu sei do ninho, eu, se calhar, para ser... Por um lado, vejo que o gato é um instinto dele, que é um instinto animal e que tudo bem, e é um predador. Por outro lado, fico com pena do passarinho, mas sabemos que um sem o outro, os passarinhos acabam por dominar o planeta, não é? Mas pronto, mas é natural que eu fique triste e que viva essa tristeza, que manifeste essa tristeza. O natural é ficar a dela. Só se agarra dela quando não se vive. Só se ficamos agarrados à tristeza quando não vivemos a tristeza, que hoje é muito comum. Hoje estão aqui senhoras, eles sabem muito bem que é muito difícil encontrarmos num grupo de mulheres uma que tenha lá uma caixa de... não é isso, xanax, outra coisa qualquer, não é isso que eu pensei. Um comando qualquer. Quando começa alguma coisa, acalma-te, não fiques triste, vamos buscá-la, porque ela está triste lá em casa, morreu o canário, está triste em casa, vamos ao cinema. Deixemos as pessoas ver a tristeza. Elas precisam de ver a tristeza. A tristeza tem que ser vivida, porque o mesmo copo que leva à tristeza é o que leva à alegria. Se ela não for vivida, vai estar sempre com o copo cheio de tristeza. A pessoa está triste porque não vive a tristeza. A tristeza é para ser vivida. A tristeza e a alegria é uma coisa só. Uma não existe sem outra. Portanto, que a tristeza é a falta daquilo que nos dá alegria. Como Calil de Lebrun diz, quando a alegria está contigo à mesa, a tristeza espera-te na cama. Uma e outra estão sempre presentes, uma faz parte da outra. Por isso mesmo, viver a tristeza faz parte e as pessoas ficam tristes porque não a vivem. Se não a vivem, ela está por viver. Não há mais lugar no copo para entrar outra coisa. E ela continua há uma tristeza crónica. Todas as pessoas que têm problemas de... todos os problemas cardiovasculares começam por uma falta de alegria. Todos eles, não importa qual seja o problema cardiovascular, todos eles começam por uma falta de alegria. Porque são todos através do sangue que eles vão aparecer. E essa falta de alegria, claro, essa falta de alegria porquê? Porque não se sabe lidar com a vida. Se soubermos lidar com a vida, sabemos que a alegria e a tristeza são os extremos da mesma coisa. Como o elogio e a crítica são os extremos da mesma coisa. Aliás, como na quântica sabe-se, como o lateral e o lateral, quer dizer, como tudo funciona. Uma coisa e outra, uma faz parte, como o dia faz parte da noite, tudo faz parte. Agora, enquanto temos essa consciência, temos dificuldade em lidar com a crítica, vamos para um processo, esquecemos que somos seres vibratórios, somos energia, e então quando ou estamos happy, ou estamos down. Ou estamos eufóricos, ou estamos deprimidos. Ou estamos em euforia, ou estamos em tristeza. E isto não é nada, isto é vida. Vida é estar em equilíbrio. É saber que a tristeza e a alegria é uma coisa só. Há horas para estar alegre e há horas para estar triste. Se eu perdi algo, só se estivesse doente, e pode acontecer, não é? Eu dei por mim, quando a minha mãe faleceu, eu vinha para dar notícia a casa que a minha mãe tinha falecido e vinha a cantar. Eu dei por mim, passar em frente, disse que eu venho em frente à Robert lá para cantar. Mas isso não é porque não quisesse ver, aliás, eu não vivia tristeza, eu só me apercebi que a minha mãe tinha morrido para aí 1 mês ou 2 depois. Eu afoguei tudo aquilo, lidei com aquilo de uma forma toda de não viver a tristeza. Eu lidei com toda a situação de uma forma muito doentia. Eu só 1 mês ou 2 depois é que me apercebi
que eu nunca mais ia ver, que eu nunca mais ia ver de uma forma extremamente doentia. E que lá está que eu só vi essa tristeza, só fiz esse luto anos depois. Anos e bons anos depois, não foi na altura. Porquê? A primeira reação é ter medo da tristeza, fugir da tristeza. A primeira reação é essa, e foi essa que eu fiz. Foi nos anos 80, ou foi 1980, foi nos anos 80, 1980. Era o que eu considerei na altura. Na altura, eu era educado para isso, se visse alguém triste, ia buscar para levar ao cinema, ou para se divertir. Não é? Pensava eu que estava a fazer uma grande obra de caridade, ir buscar alguém que tivesse de viver uma perca. Depois chegamos a um ponto em que nem vivemos a tristeza nem a alegria. Depois a vida é algo fora da vida. Não existe tristeza, não existe alegria. Porquê? Porque entramos numa dormência tal, entramos numa hipnose tal, que não sentimos a vida, não sentimos, estamos anestesiados. Porquê? Porque negamos viver a tristeza. E a tristeza é tão importante como a alegria. Uma sem outra não existe. E quem não viver a tristeza, e isso aconteceu comigo. Eu passei a maior parte da minha vida a fugir de viver a tristeza. Porque tínhamos o conceito de tristeza como algo que fosse mau, e tristeza e alegria é uma coisa só. Só descobri isso muitos anos mais tarde. Agora, Agora, um problema que eu quero deixar claro tem que ter sempre como origem a tristeza. A tristeza por ser vivida. Porque ela fica no plasma, ela fica na informação das células. E aí começa a gerar todo um mau funcionamento orgânico. E essa consciência é importantíssima. Agora, como é que chegamos lá? Como é que é fácil libertarmos disso? Quando temos consciência de que a unicidade é feita de dualidade. Quando eu ganho a consciência de que a crítica e a elogio é uma coisa só, para mim, dei um salto, sei lá, a vida para mim mudou radicalmente de um dia para o outro. Quando caiu a ficha e percebi que uma coisa e outra é uma coisa só, e quando alguém me está a criticar, alguém me está a elogiar, quando alguém me está a elogiar, alguém me está a criticar, deixei de dar valor ao elogio e comecei a dar um valor muito grande à crítica. Porque sei que a crítica tem um elogio sempre. E tanto uma como a outra servem só para uma coisa. Essa gente que tem muito mais elogios que críticas. Quem é que os equilibra? Só tem muito mais elogios que críticas, estão desequilibrados. São eles próprios. Os que se suicidam. São eles próprios que não se acham merecedores. São eles próprios que, quando chegam à noite, chegam ao seu quarto, sentem um vazio. Depois de tantos aplausos, tanta coisa, de tanta euforia, tanta coisa, eles sentem um vazio existencial. E esse vazio existencial os leva para aqui. Para que no dia a seguir possam levar novamente crítica, novamente elogios. E ele próprio, como se nós levarmos muita crítica e formos para um estado de alta, um estado de depressão, nós próprios nos elogiamos e saímos de lá. Não precisamos de ninguém. Quando temos consciência de como tudo funciona, nós próprios o fazemos. Eu sei muito bem, e a Cabala mostra que quando se fala no pão da vergonha isso mostra com clareza, e eu sinto. É mesmo o pão da vergonha. Eu ainda me recordo, uma vez fui homenageado lá no Sheraton em 1986, e aquilo era uma mentira, uma farsa total. Aquilo era só para encher revistas e ter lá umas coisas, apresentar os prémios, umas coisas quaisquer. Aquilo, eu nunca me senti tão mal na minha vida. Me senti tão vazio como me senti nessa noite. Sabemos que ganhamos alguma coisa que não merecemos. Não tinha feito nada para merecer aquele prémio. Quantos milhões existiriam melhores que eu fazer aquilo? E que não receberam o prémio. Aquilo foi só mesmo para encher revistas e para fazer... E quando somos elogiados sem merecermos, isso leva-nos para um campo muito desastroso.
leva-nos sempre para um estado de espírito muito desastroso. Nós vamos para um mundo, para um inferno, a vida que torna-se um inferno. E ninguém imagina como foi essa minha noite. Então recebi um prémio de que não tinha feito nada rigorosamente para aquilo. Era tudo uma farsa. Mas eu fiz 500 km para conseguir recebê-lo. A euforia, sei lá, a vaidade era superior a mim. Fiz 500 km para vir receber. Quando me disseram, eu deixei tudo e vim embora. Mas era uma mentira. Era uma farsa. E eu sei que sofri com isso. Sei que sofri porque nunca me senti bem. Aliás, queimei todas as revistas onde eu estava lá a receber esses prémios, porque senti que não tinha qualquer cabimento. E não é só de não ter qualquer cabimento, era um mal que me fazia sentir. Era um mal que me fazia sentir. Era uma farsa, uma mentira. Eu não estava, eu não merecia. Eu até podia merecer, se fizesse o trabalho, não quer dizer que eu não fosse bom para fazer aquilo. Mas eu não tinha feito nada. Eu não tinha feito nada. O que eu tinha feito foi agora, e isso paga-se. Quando é que lá falo no ponto da vergonha, recordo-me sempre desse meu dia. desse meu dia, que é mesmo comer o pão da vergonha. Sermos elogiados por uma coisa que nós não merecemos, é mesmo comer o pão da vergonha. É mesmo, mesmo ter uma, sei lá. Nós podemos disfarçar muito. Eu acho que era capaz, eu era um bom ator, era capaz de mentir, de fazer muita coisa mal feita, mas estar a receber um prémio que não merecia, quer dizer, eu não fui capaz, eu não conseguia segurar aquilo. Nem depois de muito álcool, muito esgrafadalista, estava sempre mesmo assim, que eu estava a ficar sempre acima. Conseguia nadar, não conseguia. Está bem? Passado? Ninguém queira passar. E eu percebo que quando entendi na quântica, quando a quântica me explicou como funcionávamos todos os nossos órgãos, como funcionava todo o nosso sistema, como todo o nosso sistema funcionava, e tudo que nos acontecia era a procura do bem-estar, era a procura do tudo que possa acontecer no dia a dia, é a procura que a vida me dá para me trazer para o meu equilíbrio, para o meu bem-estar, para aquilo que eu mereço. Tudo que me acontece exatamente é dar-me aquilo que eu mereço. E então essa informação é importante. Temos consciência disso, senão não adianta nada estar a mudar, não adianta nada estar a tomar isto ou aquilo ou aquilo outro. Claro está que os óculos fazem falta, claro está que o refrigerante faz falta, claro está que uma alimentação saudável faz falta. Agora, uma alimentação saudável faz falta. Agora, se eu estiver na mesma mesa, estiver à minha frente uma alimentação saudável, e eu estiver com o olho na alimentação do outro que não é saudável, ela vai me fazer mal, certeza absoluta. É preferível comer aquele veneno e ter consciência, deixar de mentir a mim próprio, ter consciência que eu preciso mudar, porque se o veneno está a acontecer, se me estou a envenenar, estou-me a suicidar. Estou-me a suicidar porque não estou bem comigo. E é isso. Eu estou-me a envenenar porque não estou bem comigo. E cada vez que eu me enveneno estou num processo de suicídio. E estou num processo de suicídio porque não estou bem comigo. E perceber isso é muito mais importante que estar a fazer um sacrifício para comer uma coisa que é muito saudável que vai fazer mal. Porque ela não pode ser digerida. Porque, como nós aprendemos na escola, na primária, a digestão começa no salivar, começa no aroma, começa quando olhamos para o nosso prato que nos agrada. Aí é que começa a digestão. Não é depois estar cá para dentro, como diz muita gente, é tudo igual. Não, a digestão começa quando olhamos para aquilo. Ali é que começa a digestão. Uma boa nutrição começa ali. Se tem um aspecto horrível, se não me apetece, se o cheiro não me agrada, se não, aquilo que pode fazer bem. Aquilo é o veneno. Eu estou-me a enganar a mim próprio. Eu estou-me a enganar a mim próprio. Eu tenho que mudar. Se me falo de ser uma sopa da pedra, que é só toxinas, e se aquilo me está a apetecer, eu tenho que mudar o que está dentro de mim. Eu tenho que tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que abrir, tenho que aumentar a minha frequência.
aumentar o amor que tenho por mim e pelos outros. E então sim, deixa-me de apetecer a sopa da pedra, vai apetecer algo mais saudável. Agora, se me apetece a sopa da pedra, é porque eu estou mal. É porque eu estou bem comigo. E então como é que mudo isso? É só levantar a nossa frequência. Como se levanta a frequência? Com amor. Não há nada que levante a frequência a não ser o amor. E quem não levantar a bem, vai levantar a mal. Quem levantar através do amor, levanta através da dor. Não há outra forma. Através da dor, porquê? Porque numa doença qualquer crónica, que nos incomoda, ela não tem cura, mas tem recuperação, e a recuperação é mudança. A recuperação é mudança. Qualquer doença tem recuperação. Ela não tem cura enquanto a pessoa tem aquela frequência. Quando a pessoa pensar assim, ela não tem cura. Quando a pessoa muda de maneira de pensar, ela deixou de existir. A pessoa não existe mais naquele campo. As pessoas estão à nossa volta, não são mais as mesmas. Nunca mais estamos com as mesmas pessoas. Nunca mais nos encontramos com os mesmos colegas. Nunca mais encontramos com as pessoas que nos criticavam. Eu, quando percebi que ideologia era uma coisa só, aquelas pessoas que estavam em constante confrontação e que estavam em constante, desapareceram logo. Não dá para saber. Porque elas estavam a levar para o meu lugar. Elas eram o que era de mais importante. E elas estavam a desempenhar aquele papel que eu detestava, não é? Que eu não podia ver. Pessoas que eu não podia ver. A partir do momento que eu vi, a partir do momento que percebi que elas estavam a desempenhar um papel, uns desempenhavam um papel de pôr eufórico, elogiá-me. E elas tinham que desempenhar um papel. Basta uma só. Tenho 50 a elogiar-me. Sou tão bom, sou tão querido, não é? 50 a elogiar-me. Agora vem aquela, pumba, manda-me abaixo. Só basta uma para mandar-me abaixo. Porque o gigante tem pés de barro, basta uma só, não precisa de outros 50 a estar abaixo. Basta só um. Porque a pessoa está fora do seu equilíbrio. Está fora da sua frequência. E quando eu percebi que uma coisa e outra era uma coisa só, a pessoa que me criticava deixou de me criticar. Porque ela não precisou desempenhar mais o papel dela. Porque eu, e o curioso, e a verdade, isto, eu até podia contar toda a história em que isso foi envolvido, mas o curioso é que deixei de receber elogios e deixei de receber críticas. A minha vida passou a ser um paraíso. Tanto uns como os outros estavam lá para desempenhar o seu papel. E eu, na altura, assustou-me um bocadinho, porque eu estava tão habituado à necessidade de elogio, que pensei que sem elogio minha vida não era nada. Mas não, é tão bom não termos elogios nem críticas. E quando pensarmos assim, eu, na altura, assustou-me um bocado. Quando percebi, isto foi em 2001, quando percebi como a quântica funcionava, como a energia funcionava dentro de mim, eu assustou-me um bocado. Como é que eu vivo sem elogios? Não é? Porque eu era adicto aos elogios. Eu era escravo, era viciado em elogios. Não é? Como é que eu vivo? Não, paraíso. Não damos falta deles. Eles fazem-nos falta porque nós estamos muito ofendidos, muito doentes por causa da crítica. É por isso que os elogios fazem falta. A partir do momento que eu percebi que a crítica era aquilo que eu tinha mais importante, porque era aquilo que trazia para o equilíbrio, e a função da crítica é trazer para o equilíbrio. Mas como eu rejeito a crítica, eu vou para baixo do equilíbrio. Automaticamente começo a dar em picos e vales. Automaticamente preciso que eu me elogie para sair daqui. Mas em vez de ficar aqui com o elogio, no meu equilíbrio, vou cá para cima. Euforia. Automaticamente já criei quem me criticasse. E assim sucessivamente. Cada pessoa com o meu funcionamento. Aceito a crítica, a primeira reação até é reagir, mas depois agradece, e isso é um milagre. Quando pomos essa postura de mudar, entre a luz na nossa vida e tudo funciona. Tudo flui, tudo funciona. É natural que a pessoa, à crítica, tente reagir, tem impulso de reagir. E isso é que é importante. É importante ter consciência disso. Ter o impulso de reagir é super importante. Mas agradecer e ver
ver a função da crítica é fascinante. Isso leva-nos para um estado fascinante, para um estado de vida, para um estado de realização, para um estado de luz. Neste estado jamais pode haver doença. Seja que doença for, porque a informação que chega às células são informação saudável. Porquê? O que é natural sermos saudáveis? Criar-se um terreno doentio para semear uma semente de doença e manter esse terreno sempre nas condições de doença. Não é? Alimentar essas condições para que a doença possa progredir é muito difícil. Isso é muito difícil. Temos de ter consciência que essa parte é a parte mais difícil. Porque nada se pode desenvolver sem condições. Um vírus, vamos lá ver, os vírus fazem mal a alguém? Não. O nosso corpo é constituído por 10 trilhões de células, 10 trilhões de células, com 90 trilhões de vírus, bactérias e todas as outras coisas. Quer dizer, nós temos 9 vezes mais seres do que células do nosso organismo. Todas elas em equilíbrio fazem a nossa vida saudável, fazem-nos falar, fazem-nos criar saliva, fazem-nos ter as nossas mucosas úmidas, lubrificadas, tudo isso faz parte. Quando existe um desequilíbrio, nestes 90 trilhões de outros seres, são bactérias, vírus, toda uma infinidade de outros seres, quando existe um desequilíbrio, pode-se gerar exatamente uma doença. Quando existe um desequilíbrio. Por isso mesmo que é tão importante nós estamos atentos ao pH. Estamos atentos ao pH. Se o pH estiver neutro, jamais isto pode estar em desequilíbrio. Jamais pode existir uma doença. Agora, nós fazemos os nossos exames, as nossas análises, não é? As pessoas fazem isso, já não sei o que é isso, não sei. Mas, periódicas, e depois vão ver o pH da urina, que normalmente está sempre 6 ou 5,5. São ruinássimas. Nenhum deste pH é suficientemente forte para desenvolver uma doença. Então porquê elas existem? Ou isto está mal medido, neutro é 7, mas 5,5 já é bastante ácido, é verdade. 5,5 já é bastante ácido. Mas mesmo com 5,5 não é, o terreno não está em condições de nutrir, de suster uma doença. Então como é que nós conseguimos alimentar uma doença? As condições não são as ideais. Precisamos de muito mais. Precisamos de muito mais do que isto, porque o terreno, as condições são precárias. Porque ao mais pequena a gente chega o terreno fica neutro e então qualquer doença desaparece. Certo? Um tumor, aliás, nós temos este médico italiano trabalhando com bicarbonato de sódio, não é? E porquê? Porque ele tem a consciência que todos os tumores, para se desenvolver, precisam de um terreno ácido. E que o bicarbonato de sódio vai neutralizar o terreno. Certo? Agora, porquê é que porque eu não conheço, eu vejo muitas análises, não conheço ninguém com umas análises com pH mais baixo que 5,5. Não me recordo de ter visto análises com pH mais baixo que 5,5. Claro que 5,5 já é um pH bastante baixo e bastante ácido. Um pH bastante ácido, baixo não, ácido. O que temos que contar é que vai de 0 a 14, até 7 é neutro. O 5,5 é um pH bastante ácido, mas não tem as condições para que uma doença desenvolva.
É um terreno, já vai para um lugar. Uma candeeira para se desenvolver, não é? Ela tem que ir pelo menos para 4,5. Por isso mesmo que o iogurte, usando o iogurte, é tão rápida a amordação de uma candeeira. Porquê? Porque o iogurte é um terreno neutro. Pegado de iogurte a 7. Então a pessoa usa o iogurte e o terreno, isso foi de forma candeeira vaginal. Por exemplo, se usar o iogurte, o terreno fica automaticamente a candeeira desaparece. Porque vai tornar o terreno neutro. Certo? Agora, mas ela pensará que tem que estar em 4,5. Porque não se desenvolve porquê? Porque a candeeira vai se desenvolver mais. Ela está em equilíbrio com outras bactérias e ela vai se desenvolver mais do que outras bactérias que vão morrer com essa acidez. E ela desenvolve-se mais, porque ela está presente em todos os órgãos ocos, na boca. Uma afta, outros sinais de um terreno, um afta é preciso ter cuidado, porque temos aftas, o terreno está muito ácido. Então, queremos dizer que temos um terreno propício para uma doença. Mas, um terreno só, eu posso ter aqui muito bom terreno, um terreno propício da bacete. O que vai acontecer é que vão morrer uns vírus, bactérias, e vão desenvolver-se outros, porque eles deixam de estar em equilíbrio para que haja uma proliferação maior de outros. Mas não é suficiente para se desenvolver uma doença. Precisamos de muito mais. Porque eu posso ter um terreno, ter que adubá-lo em condições. Eu preciso semear ali, porque ele não vai nascer nada se eu não semear. Lá está com o terreno, de 5,5 para baixo, ou 5,5 já é um terreno propício. Já é um terreno que já ajuda, já está em melhores condições. Já está um terreno que já se consegue fazer uma sementeira. Mas é preciso fazer a sementeira, porque senão não vai nascer ali nada. Precisamos de fazer a sementeira. Preciso semear algo, preciso semear a doença. E depois de semear, precisamos de cuidar, porque ela cresça e se desenvolva. E que deixe os seus objetivos. Então, porquê? Porque tudo é hostil à doença. Tudo é contra a doença. Porque toda a inteligência do organismo, todo o universo de inteligência é saudável. Para que as condições todas se consigam, é preciso haver uma mente doentia. Precisa uma mente doentia. Precisa haver medo, raiva, sentimento. Que são uma das causas maiores de infecções. Sentimento, raiva, zanga são a maior causa de infecções. Porquê? Porque elas vão se acumular. Prontas. São energias altamente poderosas, mas que nós podemos mudar. São coisas que nós podemos mudar a qualquer momento. Posso ter raiva de alguém e decidir deixar de ter. Posso estar a sentir com alguém e decidir deixar de estar. Agora, se eu me vou nutrir de maus pensamentos, se vou nutrir de inveja, se vou nutrir de ódio, de vingança, de raiva, é porque eu estou feliz. Tudo voltamos ao mesmo. Começar a ver a alegria. Vamos voltar sempre ao mesmo. A causa somos sempre nós. Não existem, aliás, sempre foi tudo bem claro e hoje, e há poucos anos, foi por isso a Guerra Mundial que se criou o conceito de doença, porque antes da Segunda Guerra Mundial o conceito era de doentes, não havia doenças. Com a indústria da medicação, criaram-se doenças, para se poder criar-se doenças e esqueceu-se que havia doentes, não havia doenças. Não existem doenças.
Não existe dois diabéticos iguais, não existe dois cardíacos iguais, não existe nada. Porque o que faz... o que eu faço... Eu paro já. Eu sei que isto é muito amassador, eu paro já. O que faz exatamente essa existir doença exatamente é a negação à vida. E porque a luta que se trava diariamente contra a vida, contra aquilo que a vida nos dá, contra aquilo que a vida que nos quer manter em equilíbrio, em evolução constante. Porquê? Todo o universo, nós fazemos parte do universo, somos células do universo, certo? Nós fazemos parte de todo o universo. Todo o universo está num movimento constante de expansão. Então nós somos sempre levados para a frente e para cima. Todos os movimentos é para a frente e para cima. É resistência à frente e para cima. E é equilíbrio, claro está. É resistência, somos nós que a fazemos. Nós criamos a doença porque resistimos à constante evolução. Nós contentamos com pouco. Pá, chega para dar meus continhos e ela sempre... eu não falta nada, pá, isto é uma alegria. Todos dizem isso. E todos que dizem isso com uma questão. Falidos. Todos que dizem que o dinheiro não é tudo, que se contentam com pouco e que só querem é ter as continhas deles pagas e... estão sempre falidos. Porque contentar-se com pouco é pecaminoso. É pecado mortal. Porque nós nascemos para ter muito, para usufruir de muito, para estarmos em crescimento constante. Não nascemos porque ainda temos o conceito que o dinheiro faz parte da minha inteligência ou da minha... Não, o dinheiro é uma energia. É uma energia que me dá aquilo que eu preciso, que me está, é uma energia que está em movimento. Não se gasta. O dinheiro não se gasta, continua sempre a andar. Continua sempre. E o que precisamos é mudar esse conceito. Porque quando vemos o conceito como o dinheiro como matéria, como vai para o meu bolso, se eu gasto não volta mais. Não, ele vai sair do meu bolso, vai beneficiar todos os outros. Não importa o que todos querem, mas vai dar aos outros aquilo que eles querem. Como me deu a mim aquilo que eu quis. E ele tem que estar nessa galopada constante, nesse movimento constante, de dar a toda a gente aquilo que ela precisa. E prendemos porque prendemos por uma razão muito simples, porque temos um conceito de que é através da nossa inteligência, das minhas jogadas, da minha esperteza, da minha forma de negociar,